Como eu já havia falado, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o manejo sustentável. Tudo visando principalmente que vocês que estão me assistindo e muitas vezes vocês que estão trabalhando no campo e enfrentando essa diversidade em relação a preços, a custo, a produção, nada mais do que tentar sempre produzir com custo baixo. É isso que o agricultor quer no campo: reduzir custo, reduzir a possibilidade de vocês poderem produzir comida de verdade com custo baixo. Esse é o nosso principal lema. Eu sempre tento levar para as pessoas que eu presto assistência técnica a melhor forma de produzir em quantidade, ter produtividade, ter rendimento. Claro, sempre é isso. Ninguém vai plantar por esporte e com esse rendimento fazer gerar lucratividade, onde os seus custos são reduzidos e assim conseguir sempre manter o bom desempenho na sua horta e no seu pomar. E quem produz a comida que todos nós nos alimentamos diariamente é o agricultor e a agricultora, o produtor e a produtora rural que estão ali no campo, embaixo de sol, de chuva, de frio, de vento e tudo mais. Então, isso é sempre bom a gente poder ter como levar essas condições para o nosso agricultor estar de frente sempre com tecnologia também. Quando eu entro numa propriedade, eu não vejo um ponto, eu vejo tudo que está acontecendo ao redor. Tudo que influencia no campo tem que ser olhado. E quem produz também tem que olhar dessa forma. Então, se você trabalha para se alimentar, para vender esse alimento e sustentar sua família, então a gente tem que abrir o leque, expandir o leque. Eu não posso só pensar na produção, eu tenho que pensar em tudo que isso vai refletir lá na frente. Fim do ano, a galera não é de comer hortaliça e muita fruta. No máximo, fruta para refrescar porque tá quente. Pensem nisso, pensem nisso. Olha o planejamento aí, gente. Isso reflete no planejamento. Planejar é tudo na vida. Se a gente não fizer um cronograma que não vai fazer na hora que acorda até a hora que dorme, a gente perde todos os compromissos, inclusive as tarefas e as atividades do trabalho. No campo não é diferente. No campo, muitas pessoas acham que o agricultor ainda é aquela pessoa muito simples, que não entende de nada. Pelo contrário, ele tem que planejar o quê? Quando que eu vou plantar? Se eu vou encomendar minha muda, eu tenho que preparar o solo em tantos dias. Nesse meio tempo, eu já tenho que estar com o sistema de irrigação sendo feito. E ainda eu tenho que pensar se eu vou ter embalagem para colocar o que eu colhi e se eu tenho condição de periodicamente dar nutriente para a planta. Poxa vida, é tudo isso. Indo por etapas, eu tenho que pensar se eu tenho condição para manter essa planta viva. E essa condição de manter essa planta viva, eu vou tentar reduzir o custo dando o arroz e feijão da cultura. O arroz e feijão da fruticultura, o arroz e feijão da hortaliça é o quê? Matéria orgânica. Gente, uma coisa que eu vou falar e é sério. Quem trabalha com implementação, com plantio de pomar de frutas, sabe que a cova tem que ser gigante para colocar muita matéria orgânica. Eles já estão acostumados a ter cova grande para colocar 18 litros de esterco ou 20 quilos de matéria orgânica. Isso eles já estão acostumados. Só que tudo isso que se coloca na cova de plantio de uma muda de frutífera é feito dessa forma porque é uma cultura que vai passar 5, 10, 15, 20, 30 anos no campo. Não é uma cultura que nem a hortaliça que vai durar no máximo 1 ano e meio. Entendeu? Então a cova de uma frutífera tem que ser muito
mais trabalhada com matéria orgânica. Então, quando se conversa com o fruticultor, ele já sabe que tem que ter um monte de matéria orgânica. É folha, é galho, tá? Então, assim, vamos supor que isso aqui é toda uma cova. Ali no fundo, o que vai passar? O que vai ter ali no fundo? Que vai demorar para apodrecer, gente? Galhos, eles colocam toco de galhos desse tamanho no fundo da cova, porque até a planta crescer, aquele toco, aquele tronquinho, aquele galho já começou a apodrecer. Acima, você coloca toda a compostagem, todo resto de palhada, todas as folhas, esterco, mais o adubo de plantio, que é basicamente fósforo. Tendo isso, acabou. Já fez a plantação no meu pomar. E se eu faço com que essa cova toda tenha essa matéria orgânica, lá na frente que tiver uma estiagem, essa minha muda no meu pomar não vai sofrer. Pensa, meu. O espaçamento de uma frutífera gira em torno de 5 metros entre plantas e de 6 a 7 entre linha de plantio. Então imagina se a pessoa vai ter todas essas condições de espaçamento, vai voltar várias vezes no campo para poder levar água na muda, ele vai ter que se virar. Em São Paulo, existem alguns pomares que são irrigados, principalmente na área de citricultura, na época que eu morei lá. Então eu morei ali na região de Duartina e eu conheci, quando eu dei aula na agronomia, vários alunos que eram trabalhadores em fazendas de laranja e, no caso, cítricos de forma geral e limão. Então eles tinham espaçamento gigantesco, porque eu tenho que projetar um espaçamento entre plantas que, quando ela ficar adulta, uma copa não vai cobrir a outra. Então não vai brigar por espaço aéreo, buscando luz, porque a planta precisa de luz. Então, imagina, quem não tem condições de colocar irrigação em todo o pomar, eles vão ter que se virar nos 30 para pelo menos colocar na coroa. Coroa é o quê? É como se fosse um prato. Imagina um prato em cima da terra, na qual você pode, um prato fundo, você pode encher de água e ali vai absorvendo devagarinho pela terra, pela planta, e ali vai hidratando toda a raiz que está ali embaixo. Isso a gente chama de coroa, só que é feito no quê? Juntando ao redor dessa coroa a terra em montes para poder reter a água e não deixar esvaziar ou escorrer para fora. E ali ela fica toda cheia de água, literalmente vai hidratando. Então tem que ter essas condições. Hoje, na horticultura, eu estou recomendando o uso de coroa para quem não tem condições de poder comprar e investir em irrigação. Então quer dizer que quem não tem irrigação pode produzir? Sim, só que tem que fazer o trabalho de fazer o coroamento de cada pé de quiabo, cada pé de tomate, cada pezinho de jiló tem que ter a coroa. Érica, isso vai dar trabalho demais. Então, né? Realmente vai dar trabalho, mas tem que fazer. Não tem jeito. E outra ainda, mesmo quem tem irrigação e quem não tem, cubra a superfície do solo, não deixa a terra exposta, porque a terra exposta sob uma condição de seca, ela desidrata muito rápido. Ainda mais nessas últimas semanas que andou ventando muito em quase todo o país, então aquela umidade acaba sendo arrastada pelo vento e vai se saber lá onde vai parar isso. E isso, o que vai acontecer? A terra exposta, venta mais, seca tanto quanto, balbal a água da irrigação que eu coloquei ali. Aí o que acontece?
aumenta o custo em irrigação, porque eu vou gastar mais água e energia elétrica, porque o sistema de irrigação ele precisa de alguma energia, ou elétrica ou combustível. E é custo, gente. Então, cara, se eu posso deixar uma cobertura morta ali, nessa coroa, ou até mesmo no meu pomar, na minha horta, tanto na rua, na rua onde está a linha de plantio e na linha onde está a minha cultura, não é melhor? Porque daí eu não preciso irrigar muitas vezes. Se eu irrigo a cada 2 ou 3 dias, eu não estou economizando água e combustível e energia elétrica, se for o caso? Pô, vamos pensar. Ah, Érica, mas dá trabalho demais ficar juntando. Eu não tenho tempo, é muita coisa. Mas precisa ser feito. Porque esse vento tá levando tudo. Ah, Érica, mas eu fiz isso e o vento arrastou, levou lá pro vizinho as folhas que eu coloquei em cima da cova ou o que eu coloquei na linha de plantio. Acontece, é vento, mas tem opções. De que forma? Trabalhar com resíduo vegetal longo. Por exemplo, palha, que é capim. Capim não é comprido, então ele não vai rolar. E ainda você fica com mais facilidade de distribuir de forma linear, de forma reta na linha de plantio. Tem jeito para tudo? Realmente, gente, tem jeito para tudo. Só que voltando, dá trabalho. Nada na vida sem trabalho vai dar jeito, vai dar produtividade. Então eu sempre falo para o agricultor que ele é um cara muito insistente e porreta, que é o cara que está ali, é a mulher que está junto também, todo mundo envolvido na produção. Então é assim, eu consigo dar jeito no mato porque eu vou fazer o mato trabalhar para mim, já que controlar o mato é um horror de dificuldade. Então bora fazer o mato trabalhar para mim. Faça o mato virar comida, faça o mato virar adubo orgânico, roçando. Faça o mato virar cobertura verde, faça o mato ou virar cobertura morta. Dessa cobertura ela vai apodrecendo e virando matéria orgânica, virando adubo orgânico. Então o mato pode trabalhar. Para mim, sim. E deve. Então, cara, então dá jeito. Mas dá trabalho. Eu não estou enganando ninguém aqui. Nunca fui num sítio e falei que coletar folha debaixo das árvores é facinho. Então, dá para fazer. Então, eu já dei jeito na nutrição e na hidratação do solo e da planta. Então, eu consigo ter uma cobertura protegendo da desidratação e essa cobertura ainda vai virar adubo. Só que, se ela vai virar adubo, o que eu tenho que fazer? Repor. Toda vez, periodicamente, eu tenho que repor essa matéria orgânica sobre o solo. Por isso que é bom deixar o mato vir, porque daí conforme vocês forem roçando, vocês estão repondo essa camada de matéria orgânica que precisa apodrecer para virar comida. Que coisa, não? Olha só que beleza. E é verdade. Então, gente, tem tudo para ser feito. Dá para trabalhar da melhor forma possível, de condições que vocês nem sequer imaginam, né? Nem sequer pensam que é possível. Dentro do campo, dentro do sítio, eu sempre falo, uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar com consultoria é que eu tenho que usar primeiro os recursos que o produtor tem ali, para depois eu buscar lá fora. Isso é agricultura racional. Já começa por aí. Mas é muito complexo, realmente, porque desde matéria orgânica no sítio, até equipamento que a gente pode fazer uma adaptação, até um sistema de irrigação que a gente pode dar um jeito, até o manejo de alguma coisa que pode ser feito, entendeu? E aí, o que acontece? Olha, eu já vou aproveitar aqui, antes que acaba, tem a Lady Anne está perguntando
acredito que pode contribuir para diminuir a queimada agora que está seco. Está tendo muito. Até no sul de Minas, queimadas de mato está grande. Isso é verdade. Por quê? Aqui na região do Mato Grosso do Sul, que é onde eu estou trabalhando nesse momento, as pessoas têm o hábito de juntar as folhas secas e botar fogo para diminuir a sujeira. Dá até por falta de ar. Então, não é bem sujeira, gente. É alimento da planta. É sujeira para mim, para os visitantes, mas é alimento de planta. É sujeira. Tem gente que fala que junta bichinho, esconde carrapato, aranha. Por medida sanitária, por medida de praga, de animais peçonhentos, realmente, deixar aquele monte de folha e pau podre, galho e tronco, pode ser isso. Só que é interessante, então por que eu não posso pegar isso tudo e direcionar e colocar na roça, na cova, em cima da coroa, fechando, evitando a desidratação? Então eu fecho todo, eu cubro todo aquele solo que fica exposto. Realmente, gostei disso. Reduz queimada. Uma das coisas que está acontecendo aqui, o pessoal está morrendo de medo com queimada, porque tem muita gente que de noite, para não chamar a atenção, taca um fogo na sujeira dos terreiros. Já pensou se uma folhinha em brasa, levada pelo vento, cair ali a 10 metros de distância? Se cair, os capim já começou a ficar amarelado por aqui. Lá em São Paulo não está diferente também, não. Outro dia eu falei com um conhecido meu lá no sul, na região lá em Goiás, também está falando, está seco. Então, se eu utilizar tudo isso, eu consigo reduzir a queimada. Tá? Eu consigo reduzir a queimada. Isso é verdade. Então, eu já estou ajudando no quê? Manejo sustentável de todo o meio ambiente que está aí na minha volta e no manejo financeiro. Eu não estou trazendo resíduo, não estou trazendo matéria orgânica, adubo orgânico de fora. Eu estou usando o que está aqui na minha volta. É isso que eu tenho que fazer, o que está na minha volta. Então, eu agradeço muito. Continue me seguindo. Muito obrigada pela confiança que vocês têm em mim, em ouvir o que eu tenho para transmitir a vocês. Eu espero que tenha ajudado, tá? E espere que vai ter mais live. E eu quero essa interação muito boa que eu tive com vocês hoje. Até mais, até mais. Tchau, tchau, gente. Um beijão para todos. Tchau, tchau.